A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, meus irmãos. Bom, hoje eu vou falar de uma situação que a maioria dos pastores e padres comentam que não há nenhum versículo na Bíblia sobre isso. Qual o assunto? Tatuagem. Bom, a Bíblia ela tem 66 livros, né? E vários versículos. E eu vou separar alguns versículos aqui para que você vá começando a ter entendimento do que a palavra de Deus fala conosco. É claro que eu isolei alguns versículos, mas você pode ler o capítulo por inteiro que você vai entender algumas coisas. Olha só, livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. E diz assim: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Bom, irmãos, a palavra de Deus aqui está falando sobre Abel e Caim, né? Mas eu quero deixar esse último versículo que eu li, foi o 7, diz assim: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O ser humano ele tem vários desejos. Desejo de usar droga, desejo de fazer tatuagem, desejo de cometer crimes, adultérios, assaltos. E vamos falar especificamente sobre tatuagem. Fazer tatuagem é um desejo humano. Não é algo que Deus deixou para você fazer no seu corpo. É um desejo humano. E a Bíblia nos ensina que a gente deve controlar, dominar o nosso desejo. Esse é o primeiro passo. Lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 4, a palavra de Deus diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Olha só, a Bíblia não quer que a gente faça imagem de nada. Seja, no caso, exposto uma imagem em qualquer lugar para adorar essa imagem, e nem mesmo em nosso corpo, porque o nosso corpo, a Bíblia nos ensina que é morada do Espírito Santo de Deus. Então, aquilo que é de Deus deve ser santificado, deve ser puro, não deve estar com... Você vê que quando uma pessoa está cheia de tatuagens, o corpo dela fica de maneira que não fica mais normal, não é mais puro aquele corpo. E o corpo você tem que entender que não é seu, é morada do Espírito Santo de Deus. Então, eu deixei também Êxodo 20, versículo 4, para que você tenha entendimento. Esse pastor aí, o pastor Antônio Júnior, né, ele falou do livro de Levítico. Está aqui, Levítico, capítulo 19, versículo 28, que diz assim: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor, né? É Deus ensinando desde o tempo antigo que não se devia fazer sobre o próprio corpo marca alguma. E todo tipo de marca, ela passa a ser uma tatuagem. Você não vai fazer uma marca qualquer no seu corpo. Você vai fazer uma marca daquilo que você gosta. Seja uma flor, um beija-flor, seja lá o que for. Uma imagem de um homem, uma imagem de uma mulher, um nome. Tudo isso é marca. E sendo marca, a palavra de Deus diz aqui em Levítico 19, 28, que Deus é contra isso, certo? Eu também agora vou para o Novo Testamento ali, a partir do livro de Gálatas. Olha só o que a Bíblia diz lá no livro de Gálatas. O livro de Gálatas, a Bíblia está aqui na mão, capítulo 5, versículo 17. Diz assim, ó: Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, né? Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A Bíblia está nos ensinando aqui no Novo Testamento, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que a carne, os desejos humanos, o meu desejo, o seu, é sempre contra nós. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Fumar causa mal aos pulmões, mas aí você fuma, mesmo sabendo que vai ficar doente dos pulmões.
Fazer uma tatuagem de um palhaço, por exemplo, em alguns estados é considerado, o palhaço é considerado, quem tem essa tatuagem é considerado um matador de policiais. Imagine você com a imagem de um palhaço no corpo e a polícia pega você sem documento à noite. Vai te ver como um assassino de policiais. Talvez você sofra, porém, sofra um bocado por isso. Então, mas estamos falando só sobre tatuagens. Quero também falar aqui sobre Efésios 4:27. Eu deixei aqui também para a gente comentar. Olha só. Efésios. Se vocês ouvirem um cachorro latindo, é um cachorrinho que eu tenho que sempre fica latindo na hora que eu estou fazendo os vídeos, tá? Então, olha só. Efésios 4:27, né? Efésios 4:27. Vamos lá. Olha só o que diz. Efésios, livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27. Olha o que está escrito. Nem deis lugar ao diabo. Certo? A Bíblia sempre nos orienta que a gente não deve dar lugar ao diabo, não deve dar espaço. De maneira alguma. Vamos ler também Filipenses 4:9. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Diz assim, ó. Por que eu estou falando sobre as tatuagens hoje? Porque olha o que está escrito aqui. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Isso a gente sabe que foi Paulo que escreve aos Colossenses, e Paulo está dizendo, olha, aquilo que vocês aprenderam de mim, que vocês receberam de mim, que ouviram de mim e viram eu fazendo, pratique do mesmo jeito. Agora você me pergunta, Paulo, que foi um imitador de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Paulo não tinha tatuagem, Paulo não induzia as pessoas a fazer tatuagem, Paulo não induzia as pessoas a beber álcool, Paulo não induzia as pessoas a usar droga. Paulo era contrário a essas coisas e Paulo sofreu muito por isso, foi açoitado, foi apedrejado, foi humilhado. Paulo foi perseguido por ter essas opiniões e Paulo não fazia nada para agradar ninguém não, somente para agradar a Deus. Então eu sei que o que eu estou dizendo aqui também vai de confronto a muitas pessoas. E muitas pessoas vão ficar chateadas, mas eu não posso fazer, eu tenho que agradar a Deus. Né? Sou um imitador de Paulo, imitando a Cristo Jesus, o Filho de Deus. Olha só, amado, quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, a sua cabeça muda completamente, porque é Deus quem muda. E agora, aqui no livro de Colossenses, capítulo 3, olha só o que a palavra nos ensina. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então você que já fez tatuagem, felizmente você não precisa arrancar, mas você deve entender que você errou sem saber, pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo e não fazer mais tatuagem, tá certo? Se você ainda não fez, glorifica a Deus que ainda não tenha feito. E saiba que esse corpo que você tem não é seu, é de Cristo Jesus e é templo e morada do Espírito Santo. E mantenha ele intacto e limpo, conservado para a vinda de Cristo, que pode ser hoje ou amanhã, não importa o dia. Mas que esteja ali consagrado a Deus. Vou ler também aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e 22 apenas, tá? Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Olha, nem todo pai, ou seja, a maioria dos pais não querem que os filhos façam tatuagens. A maioria das mães não querem que faça tatuagem, porque sabemos que isso é contrário às coisas de Deus. As pessoas fazem, às vezes, por aparência, para agradar o mundo. Mas a Bíblia nos ensina, no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 4, diz assim, olha só como o Tiago falava pesado para as pessoas. Olha de que ele vai chamar as pessoas. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que
quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, as palavras das pessoas que servem a Deus, normalmente elas vão ser duras para as pessoas, porque vai ser contrário aos seus desejos. Eu estou fazendo isso aqui, eu sei que tem muitos amigos meus que às vezes dizem assim, você quer corrigir todo mundo. Não, eu estou apenas orientando o que a palavra de Deus diz. O que eu acho, eu deixo de achar, não importa, não tem importância. Tá ok? Agora eu vou soltar o vídeo aí só para confirmar o que a maioria dos pastores dizem quando você pergunta isso a ele. Eles vão dizer assim, ó. Eu quero começar essa mensagem lendo um versículo do Antigo Testamento, onde as pessoas usam para dizer que tatuagem é pecado. Olha o que diz: pelos mortos não darei golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Quando nós lemos essa passagem, nós chegamos à conclusão em primeiro momento: não podemos fazer marca alguma sobre o nosso corpo, ou seja, uma tatuagem. Mas se nós analisarmos o contexto, essas marcas eram feitas em favor dos mortos, em adoração aos mortos. E quem fazia isso eram os povos pagãos. E Deus não queria que o povo de Israel imitasse aqueles povos, porque eles estavam adorando os mortos. E isso era proibido pelo Senhor, e é proibido ainda, sempre foi. Então nós não podemos chegar à conclusão de que isso está dizendo que nós não podemos fazer tatuagem, tá certo? Isso não pode servir de base. Então, antes de tudo, eu quero te dizer que na Bíblia não existe nenhum versículo específico dizendo que tatuagem é pecado, que nós não devemos fazer. Só, vai ser a resposta que esses pastores, no caso aí do pastor Antônio Júnior, vai te dar, Cláudio Duarte, padres, pode pesquisar que eles vão falar tudo isso. Não, a Bíblia não fala. A Bíblia, meu irmão, é a palavra de Deus. Deus não muda. A Bíblia diz que Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e o Deus do amanhã, o Deus do sempre. Os pensamentos de Deus, ele não muda de tempos em tempos como o homem, como pastores, como padres. A palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. Jesus Cristo, ele disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, tudo que Jesus falou, tudo que Deus falou através dos homens vai se confirmar. Então, ainda que eu venha perder alguma coisa por isso, eu entrego, como Paulo falou certa vez, eu prefiro perder a amizade de todo mundo, de todas as pessoas que existem no mundo, e permanecer amigo de Cristo. Eu tenho um filho que ele não mora comigo, já é de maior, e ele fez a tatuagem de um rap americano chamado Tupac. Quer dizer, o cara morreu e esse meu filho fez uma imagem dele na perna, homenageando esse cara. Ele, com o tempo, ele vai aprender, eu tenho certeza, que ele está glorificando e exaltando um homem que nem conhece ele, meu filho, ou esse cara nem conhece que morreu, né? Nem conhece meu filho, mas meu filho exalta ele. A palavra diz que só quem merece honra e glória sobre a terra e para todo sempre é o Senhor Jesus Cristo, não homem algum, não mulher alguma, entendeu? Eu jamais permitiria que um filho meu fizesse uma tatuagem de mim ou com o meu nome, porque a gente só deve glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Estou deixando esse vídeo aqui, já ficou muito longo, a ideia era passar 8 minutos, mas já vai quase em 14 minutos. Então, se o Senhor Jesus Cristo me permitir, farei outro vídeo. Aqui é o canal Tudo Sobre um Cristão. E você aí a minha orientação é que você não faça tatuagem, porque é pecado e é contra a palavra de Deus. Se você já tem, não faça mais, se arrependa, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, comece a ler as Escrituras e seguir ao Senhor Jesus Cristo tão somente.